Olá, boa noite, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Clóvis Cordeiro da Silva, sou professor da Rede Pública do Estado de São Paulo e professor de História, Geografia e natural do estado de Pernambuco. Já moro em São Paulo desde os 4 anos de idade, vim aqui na década de 70, na época do milagre econômico. Papai fugiu da seca e veio embora aqui para São Paulo, especificamente na região da Penha, né, onde eu conheci o professor Rogério aos 15 anos de idade e estudamos praticamente na mesma escola durante um bom tempo. Rogério saiu da escola pública e foi direto para a Universidade Federal, para a Universidade de São Paulo. Então, é desnecessário, inclusive, falar sobre a capacidade intelectual desse grande professor, que hoje leciona na Universidade Federal de Sergipe. E um abraço todo aí ao corpo discente da Universidade Federal. E ele pediu para abordar um tema que é um tema extremamente importante, que é o iluminismo, né? Movimento esse intelectual do século XVIII, que contribuiu bastante para que a sociedade do mundo moderno pudesse ter tantas transformações, tanto do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico. Mas antes de falar sobre o iluminismo, eu queria falar sobre dois grandes pensadores do século XIX, chamados Karl Marx e Friedrich Engels, que foram os caras que deram a base para o pensamento que fez a crítica ao capitalismo e deu as bases para o socialismo científico. Então, Marx, quando ele afirma que o vapor da história da humanidade sempre está ligado à luta de classes, isso é uma verdade inconteste, não tem como. E é sobre luta de classes e modos de produção que ele vai dividir a história da humanidade a forma como eles se relacionam do ponto de vista econômico. Você tem aí ele fala sobre o primitivismo, o modo de produção feudal, aliás, escravagista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, e a partir daí Marx vai fazendo a crítica à burguesia. Nesse sentido, vou voltar um pouquinho e falar sobre o modo de produção e os movimentos de classes sociais. Quero voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o século XI. Período esse onde você tem o nascimento e o crescimento dessa burguesia, que se afasta dos castelos, se afasta das terras ali do castelo e vão um pouco mais distante, começa a formação dos burgos. Aí a origem da palavra burguesia justamente por causa disso, esses elementos que estavam começando a enriquecer se afastam dessa região, criam-se os burgos. Eu diria não, né? A gente afirma que nesse período a gente está vivendo o quê? O renascimento das cidades, o renascimento do comércio e o renascimento da cidade, do urbano, tudo aquilo que é urbano. Então, essa burguesia começa a enriquecer, começa a ganhar muito dinheiro, e ela também começa, nesse período do século XI, a se organizar do ponto de vista econômico, né? Aí você tem, nesse primeiro momento, as corporações de ofício essa que era orientada pelos mestres, os mestres artesãos, que ensinavam o ofício para os jovens. E assim a burguesia começa a acumular riqueza e acumular capital. Vejam vocês que essa classe revolucionária pujante, ela vai ter seu apogeu e o seu domínio do ponto de vista político. Nós temos a Revolução Francesa de 1789, que é justamente o período que nós estamos vivendo, que é o iluminismo, o período do iluminismo. Então essa burguesia, classe revolucionária pujante, vivendo num sistema feudal naquele período, é um sistema onde não há nenhum tipo de mobilidade social. Vejam vocês que na Idade Média, na Baixa Idade Média principalmente, você tem um sistema feudal baseado no quê? Você tem a pirâmide, né, da sociedade feudal, onde você tem aquele que reza, que é a expressão da igreja, que é a representação da igreja. Você tem aquele que luta, que é a representação da aristocracia, e na base da pirâmide você tem o servo, que está intrinsecamente ligado à terra. Bem, essa burguesia pujante, revolucionária, transformadora e a sociedade medieval, não tem como haver essa junção entre esses dois elementos.
Apesar que o processo revolucionário não se dá de um primeiro momento. Surge a burguesia e vamos fazer a revolução. Claro que não. Isso é um processo lento, que é até secular, é um processo que você não rompe com uma superestrutura de uma hora para outra. Você não rompe assim, chegou, vamos fazer a revolução. Não, nada disso. Então essa burguesia, ela tem início nesse século XI, e a partir daí ela começa a se contrapor às ideias da Idade Média, que é uma idade fundamentada na fé, né? Os historiadores costumam dizer que a Idade Média é a idade das trevas, mas eu prefiro afirmar que a Idade Média é a idade da fé. E é justamente sobre fé, essa fé exacerbada, essa fé onde o poder da Igreja Católica é um poder terrível sobre as pessoas. Eu diria que é até nocivo às pessoas. Um poder assim que impõe uma vida miserável para as pessoas. Então, é um poder onde a fé é uma coisa que não se pode questionar. Os dogmas da Igreja Católica é algo que não pode ser questionado em nenhum momento. E não seria a burguesia, essa classe ainda incipiente no século XI, que vai, no primeiro momento, entrar em confronto com a Igreja Católica. Isso jamais ela vai fazer isso. Então percebam vocês que essa burguesia começa a acumular riqueza, começa a acumular capital, começa a acumular muito dinheiro, e ela vai proporcionar principalmente as expansões marítimas do século XV e do século XVI, onde o mundo está rivalizado entre Portugal e Espanha. São esses estados monárquicos que vai receber o dinheiro dessa burguesia e vai fomentar e expandir todo o comércio além-mar. É uma coisa fascinante, porque a burguesia ela é revolucionária, ela é transformadora, ela é dinâmica. Então vejam vocês o contrassenso, né? Aquilo que é um paradoxo, você ser dinâmico, você ser pujante, você ser revolucionário, você ser dinâmico, e ao mesmo tempo você viver numa sociedade onde não existe nenhum tipo de mobilidade social. Ora, feudalismo, burguesia não se coadunam, não tem como viver esse modelo econômico e essa classe que começa a emergir justamente desse período juntos, não tem como. É um processo que em algum momento da história da humanidade ela ia entrar em confronto, iriam entrar em confronto, não tem como. Então veja vocês, a burguesia a partir do século XV, XVI, proporcionando as expansões marítimas, e começa a surgir então uma nova classe social que vai dar as bases para o pensamento moderno. Percebam também que tendo essa burguesia muito dinheiro e muito poder econômico, essa burguesia jamais vai admitir, jamais iria admitir, ou seja, ser coadjuvante da história. Essa burguesia ela não quer e jamais será coadjuvante. Ela precisa ser a protagonista da história. Sendo ela a protagonista, ela com certeza vai fazer as suas revoluções. E o apogeu da burguesia, a Revolução Francesa de 1789, junto a isso, todo o pensamento iluminista do século XVIII. Nesse contexto, começam a surgir novos pensadores, você tem Voltaire, você tem John Locke. John Locke tem uma expressão que eu gosto muito, que muitos dizem que não é dele, mas assim, fica uma forma figurativa ou não, sobre a concepção do ideário burguês, do ideário revolucionário. John Locke fala que ele pode ser pode não concordar com nada com o que você diz, mas ele vai defender até o fim o direito de você dizer o que você pensa. Que é a coisa mais revolucionária e que vai romper com o pensamento burguês, aliás, com o pensamento feudal. Poxa vida, como é que você vai questionar, por exemplo, você vai permitir que alguém pense diferente do que pensava o Papa, do que pensava a Igreja Católica? Jamais. Então esses confrontos vão acontecer ao longo dos séculos. Você pega no Renascimento o quadro de Michelangelo, o Nascimento de Adão, que é a coisa mais impressionante, brilhante, que é aquele quadro maravilhoso, aquela obra maravilhosa de Michelangelo, onde ele se aproxima, onde tem aquele quadro de aproximação do homem com Deus. É o rompimento da Igreja Católica como o intermediário entre o homem e Deus. O homem deixando de ser um coadjuvante da história para ser ele o centro das atenções. É o que nós chamamos de antropocentrismo. A Idade Média é uma idade fundamentada na fé, onde o teocentrismo é o principal pensamento,
e agora se contrapondo a essas ideias teocentristas, o homem antropocentrista, o homem no centro do universo, o homem resgatando aquilo que há de importante, que é a ciência, que é o desenvolvimento tecnológico. Então a burguesia, esse movimento intelectual do século XVIII, ele vai poder proporcionar o surgimento de grandes pensadores, Voltaire, como eu falei, e para Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, tantos outros que contribuíram para o desenvolvimento do liberalismo econômico, Francis Bacon, né? Então vocês percebam que essa burguesia que começa a acumular capital, começa a acumular riqueza, vai também proporcionar o desenvolvimento intelectual para as mudanças que serão imprescindíveis para entender a sociedade como nós vivemos hoje, né? Então essa classe revolucionária, essa classe que vai transformar a sociedade, tem nesses principais pensadores esses movimentos que vai mudar completamente a história da humanidade. Então, a partir do século XVIII e com a Revolução Francesa, há um rompimento total da superestrutura do sistema feudal e o nascimento de uma nova sociedade fundamentada no liberalismo econômico. É a ciência contra a fé. Não diria contra, mas é a ciência e a fé em campos opostos. O Estado absolutista sendo rompido com o Estado fundamentado na democracia, onde nós temos aquilo que nós chamamos de democracia burguesa, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Então a burguesia faz sua revolução, transforma a sociedade, e a partir daí, como Marx fala que a história sempre essa questão de luta de classe, surge uma nova classe social, que é o proletariado, que a partir daí esse proletariado vai se contrapor também a essa burguesia que foi revolucionária, foi transformadora, é uma burguesia que fez a crítica ao Estado feudal. No entanto, essa burguesia também hoje, eu posso afirmar que é uma burguesia nociva à sociedade. Por quê? Percebam vocês que na nossa sociedade contemporânea, o aquecimento global, tudo isso, se a gente for procurar dentro da evolução da indústria, do processo industrial, do processo econômico, a burguesia é extremamente ávida por lucro, muito dinheiro, muito capital. E com o nascimento do proletariado, a exploração dessa classe social em detrimento da outra, ela é muito grande. E o lucro, essa forma de você ganhar dinheiro a qualquer custo, você está impondo ao planeta e à Terra esse grau de degradação. Percebam vocês aí o aquecimento global, a quantidade de monóxido de carbono que é jogado na atmosfera, e todo esse processo de destruição dos recursos naturais do planeta Terra. Então a burguesia, ela é revolucionária sim, ela é transformadora sim, mas ela também, nesse contexto, ela pode se tornar uma classe social anacrônica, que é o que acontece hoje no meu entendimento, na minha visão de ver o mundo. Eu sou um cara extremamente humanista e socialista, eu percebo que a sociedade hoje, ela caminha, se não houver mudanças significativas, para um fim, não, eu digo, a curto prazo, inclusive. Se as tecnologias elas se renovam para poder proporcionar um bem-estar e uma sociedade mais equânime, não vislumbro nenhuma perspectiva com relação à sociedade capitalista. Então, é só umas pinceladas, um breve relato sobre o surgimento da burguesia, como ela surge e como ela vai transformar a sociedade do século XVIII e contribuir para a sociedade que a gente vive hoje, que a gente está vivendo hoje. Eu espero ter contribuído um pouco, né, nesse processo, né? Desculpe algumas falhas, mas é um momento que a gente está vivendo hoje com relação ao capitalismo, que a gente deve ter grandes preocupações. Eu quero agradecer ao professor Rogério, eu quero agradecer aos alunos aí da Universidade Federal de Sergipe. Obrigado pela atenção e eu espero que num futuro bem próximo, esse capitalismo que foi revolucionário, essa burguesia que foi revolucionária e esse modelo econômico, ele possa encontrar em algum momento alguma alternativa para que a gente possa fazer da sociedade uma sociedade mais justa. Muito obrigado e boa noite a todos.